sabe que ela sabe, como é que a pessoa sabe que é uma sabedoria ou é um delírio, né? Isso é uma questão, vamos dizer assim, existem verdades universais e verdades relativas. Então, se tu olhar para uma verdade relativa, que é de uma pessoa só, ela canalizou, o alienígena contou, ou ela teve lá um processo dela, só ela sabe daquilo, né? E aquilo vai na contramão, por exemplo, de uma tradição, né? A gente entende que aquilo lá não é bem uma sabedoria, aquilo lá beira uma loucura da pessoa, é uma ideia em parte. Por exemplo, eu já vi pessoas que dizem que não, Javé é o cara do mal, né? Tipo, Jeová, Javé e Yod-Heh-Vav-Heh é o cara do mal, e esse cara do mal, ele tá aprisionando toda a humanidade, não sei o que, blá blá blá. Aí, ok, uma teoria, né? Assim como tem teoria de terra plana, tem teoria de sei lá o que, Anunnaki e tal. Então, tipo, tem várias e várias e várias teorias incognoscíveis para nossa consciência. Mas a ideia é olhar para uma tradição e tentar achar o rastro dessa teoria. Porque é impossível que uma verdade, sendo universal, ela só venha para uma pessoa. O pressuposto para ser verdade é que ela tem que ter vindo, pelo menos em mais alguma geração, para mais alguém, e a gente pode achar rastro disso, né? Por escrito, por imagens, às vezes uma pintura, alguma coisa assim, né? Ou pelos atos da pessoa no mundo, né? Pelas histórias que ela deixou, o legado dela. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que a verdade ela é fundamentada em cima de algo que é eterno, é netzar. Ou seja, se a gente olhar aqui para a árvore da vida, para ser verdade tem que passar por tudo isso. Então, se não tem o processo de eternidade aqui, de netzar, da vitória, da eternidade, né? Não é verdade. Se não é bela e harmoniosa com as outras crenças, ou seja, Tiferet, não é verdade, né? Então a gente vai vendo cada uma delas, se tem essa coesão, né, com toda essa estrutura, por exemplo, que a gente está estudando aqui, e aí a gente consegue entender, tá, mas espera lá, se esse aqui é o mapa da nossa criação, da nossa realidade, da estrutura, e se isso aqui, que é a Kabbalah, congrega com a gnose, congrega com o hermetismo, com a alquimia, com o tarô, com a astrologia, né? Com todas essas ciências antigas e ocultas, com o hinduísmo, com o taoísmo, com o shintoísmo, né? Com todas essas ideias universais, significa que tem uma verdade aqui nessa estrutura. Então a gente começa a validar de uma forma, veja bem, não tautológica. Um argumento tautológico é um argumento que se autoexplica, ou seja, é verdade porque está na Bíblia. E a Bíblia é verdadeira. Logo, é verdade. Então, tipo, isso é tautológico, entende? Ele se autoafirma. Quando é tautológico e não tem uma base por trás, desconfie. Desconfie. Ou seja, é verdade porque um pleiadiano me contou. E é verdade porque o pleiadiano ele é a evolução do ser humano, por exemplo, a quinta consciência do ser humano, do Adão primordial. Aí a pessoa fica naquele paradigma, naquele paradoxo, aí você tem que querer acreditar naquilo. Outro exemplo de questões assim que é meio duvidoso. Tem alguns autores que a gente conhece, como por exemplo J.J. Rutark, que escreve As Chaves de Enoch, né? Esse autor, ele é assim, pisando em ovos, entende? Porque ele escreve algumas coisas verdadeiras, escreve, mas algumas coisas é canalizado e só ele tem. Só ele falou que Enoque disse tal coisa. E aí você vai olhar nos manuscritos chamados Erhalot, que são os manuscritos que vieram antes da Bíblia e durante um período ali que era mais ou menos ali no século 3 antes de Cristo até o século 3 depois de Cristo, a gente vai ver que existem escritos sobre essas ideias que ele trouxe lá no livro dele de uma forma meio diferente.
E aí, quem que tá certo, quem que tá errado, sabe? Então aí a gente vai fazendo validação quase que num método científico. Se tem mais, por exemplo, se tem um manuscrito falando sobre Enoque, aí é duvidoso. Mas agora, se foi encontrado um no Mar Morto, outro em Qumran, outro lá nas cavernas não sei aonde, o outro lá não sei aonde, e eles têm datações diferentes, eles foram encontrados em povos diferentes e até em línguas diferentes, aí, opa, então isso é verdadeiro. Então existiu alguém que era o Enoque, ele fez isso, ele fez realmente aquilo, essa é a história dele, isso aqui, blá blá blá, ou esse é um conhecimento maior e tal. Então aí a gente começa a validar empiricamente, né, vamos dizer, de uma forma cartesiana, esse conhecimento. Então, no meu ponto de vista, a espiritualidade ela deve ser tratada como uma ciência oculta e não como uma esquizotice que alguém, em algum tempo, teve uma epifania e chegou naquela ideia, sabe? Agora, tem exemplos de epifanias dentro do meio esotérico que são muito interessantes e verdadeiras, como, por exemplo, Jacob Boehme. Jacob Boehme foi um pensador, né, que trouxe um nível de intelecção, assim, de conhecimento no martinismo, dentro da ideia martinista de ver a realidade, que é muito profundo. Só que quem era Jacob Boehme? Ele era um sapateiro que não tinha nada a ver com nada espiritual, esotérico e tudo mais. E ele teve uma epifania e ele viu os véus da realidade e Deus revelou para ele. Aí ele escreveu lá, tem um livro dele, A Aurora Nascente, ele tem vários e vários livros, depois ele foi desenvolvendo, né? Mas ele canalizou esse livro. E aí, como é que a gente sabe se esse livro é verdadeiro, se a ideia dele é boa, é ruim, é uma mentira ou não é? A gente analisa com as outras ideias. Então, analisando com as ideias esotéricas do martinismo e, consequentemente, da Rosa Cruz, o martinismo e martinesismo é estudado dentro da Rosa Cruz em graus mais elevados. Então, a gente vê que tem uma mesma estrutura, entende? Tem uma mesma estrutura. Muda um pouquinho o nome e outro, muda, mas a estrutura é coerente. Então, da mesma forma, a gente olha, por exemplo, Kabbalah, tem uma estrutura, tem nomes específicos em hebraico, tudo mais. Ah, mas tem a mesma estrutura lá nas runas nórdicas, né? Na linguagem do Futark. Tem estrutura no I Ching lá dos taoístas e tal. Então, tem várias e várias ressonâncias que comprovam a legitimidade disso. Não é uma coisa assim, aleatoriamente eu tive aqui a epifania, sabe? Então, eu vejo mais ou menos nesses moldes para a gente validar se é realmente um conhecimento verdadeiro ou se é um delírio, uma epifania, alguma coisa assim. Certo. Pô, muito interessante isso do que você falou do Jacob Boehme. Ele escreveu isso que você falou no livro Aurora Nascente, é isso? Ele tem alguns livros, tem a Aurora Nascente, tem a vida tripla do ser humano. Não consigo enxergar, eu tô sem óculos. As 40 Mas perguntas enfim, eu fundamentais. vejo depois. Ele tem vários livros interessantes publicados ali pela editora Polar. E ele traz essas reflexões, sabe? Ele traz essa visão de mundo que foi recebida. Esse livro, Aurora Nascente, se eu não me engano, ele foi banido da comunidade dele na época, porque imagina, ele era um sapateiro, do nada o cara escreve um livro transcendental divino, e aí o padre, que era o chefe, né, meio político ali do lugar, ele fala pra ele, ó, você tem que tirar esse livro daqui. E aí, não, tipo, você tem que excluir, deleta esse livro aqui da existência, ele não existe. Aí acho que ele se recusa, daí ele é expulso da cidade, daí tem várias e várias reviravoltas na história aí de Jacob Boehme, mas é muito interessante, porque o cara não tinha instrução nenhuma, ele era sapateiro. Ele deu literalmente o salto de fé, né? Tipo, falou, eu sou um sapateiro, não entendo nada, mas bora lá, Deus. O
que você tem pra mostrar? Nossa, muito interessante. Eu vou dar uma olhada sobre esse cara depois. Certo. E quando se atinge um grande nível, o que que o ser passar a fazer? Porque, tipo, eu penso, quando você quebra, assim, principalmente se for muito brusca a realidade, você demora um tempo pra se acostumar. É aquilo lá de ver a luz do sol pela primeira vez. Ah, meu Deus. Mas, tipo, o que sobra pra fazer? Basicamente, tipo, resumindo assim. Olha, todo mundo tem uma grande missão nesse mundo. Então, se te é revelado alguma sabedoria transcendental e que ilumina num nível absoluto, significa que tu tens uma missão, né? E a missão já não é mais buscar a sabedoria, mas talvez espalhar a sabedoria para outras pessoas, entende? Então, Uhum. fala. Continue, continue. Não, pode falar. Mas, tipo, eu vejo bastante que em vários lugares que fazer isso é um tanto quanto perigoso, não? Sim, sim, de fato é. De fato é. É aquela coisa. Existe uma corda bamba, né? Uma corda bamba entre você tentar transmitir isso e ao mesmo tempo ser algo saudável, ao mesmo tempo ser algo que vai edificar o teu ser ou pode corromper o teu ser também. Tem várias nuances desse tipo de questão. Mas a ideia é que a gente recebe para dar. E Uhum. e essa ideia do recebimento da sabedoria, ela vem muito com isso. E também sobre lidar com a vida, né? Tipo assim, quando você acha que chegou lá, mas você não chegou lá. Então, quando a gente acha que a gente chegou num certo nível de sabedoria, é o que a gente considera como um platô de sabedoria. Então, você estava subindo uma escada, tará, entrou num platô. Aí você tá aqui, ó. Você tá fazendo o que nesse platô? Você está digerindo, você está, sabe, integrando tudo aquilo, todas aquelas informações e tudo mais. Para quê? Para que você possa dar os próximos passos. Porque se você parar ali, significa que você vai estagnar na sua obra, na sua magnum opus. Então, você ainda não chegou lá, você ainda não conquistou, ou você ainda não teve a permissão, porque a gente não conquista nada, na verdade, né? Então você não teve a permissão de acessar aquela sabedoria maior ainda, mas você chegou em um ponto. Então a ideia é sair da visão de que a gente chegou na sabedoria maior e entrar na visão mais humilde, mais socrática, vamos dizer assim, de só sei que nada sei e continuar É, o caminho. é o que eu tenho comigo, tipo, eu, eu sei que eu cheguei em algum lugar, mas eu nunca vou acreditar que eu cheguei no último passo, porque senão eu vou parar, tá ligado? Sim, Então, tipo, vou seguir, enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar subindo, vai que eu chego. é isso. Ah, uma outra pergunta. O caminho do adepto do Franz Bardon, ele pode ajudar a entender e aplicar melhor a Cabala? Tipo, a entender mais do que aplicar, porque querendo ou não, com o que se aprende lá, você consegue aplicar bastante coisa na sua vida em geral, então, né? Sim. Mas, tipo, em questão de entendimento. Sim, é um livro muito bom. O Caminho do Adepto, do Franz Bardon. Tem o Magus também, do Francis Barrett, que é interessante. Tem. Eu acho que até eles estão publicando de novo esse Magus aí, hoje em dia. Tem o do Israel Regard, que ele vai falar bastante, né? O Israel Regard, inclusive, teve uma briga com o Aleister Crowley por causa disso, porque ele revelou muito nos livros e o Crowley ficou de cara com ele, porque ele era secretário do Crowley, né? Então tem essa disputa aí, mas é interessante porque daí a gente tem acesso, né, a muitas coisas que antes eram veladas. E assim, o que eu digo, olha para esses livros, mas não se apega naquela ideia. Por exemplo, os livros do Papos, né? Cabalá do Papos. É um livro bom, tipo, realmente é bom. Só que ele escreveu com voto de silêncio, ou seja, tá trocada, muita coisa tá trocada lá.
Tipo, ele vai fazer as relações planetárias com a Sephiroth, e aí ele troca a Lua e Saturno, sabe? Aí você vai ver que ele vai botar uns nomes errado de propósito. Então, tipo, é complicado estudar essas coisas pelo viés esoterista. É complicado porque eles tinham bastante esse negócio do voto de silêncio, e aí a gente não sabe, por exemplo, daí depois o Samael Unveor foi lá, leu Papos e copiou para a gnose dele sem as chaves de entendimento. Aí, puf, já perpetuou o erro, entendeu? Então acaba sendo complexo, sabe? Acaba sendo complexo. Por isso que atualmente o que eu indico é o seguinte: busca na fonte, sabe? Esses caras viram de quem? Para começar, o Papos é o cara que seguiu a tradição do Eliphas Levi. Então, ele já pegou as coisas do Eliphas Levi e perpetuou, né? Aí pega a galera da Golden Dawn, elas pegaram as coisas do Eliphas Levi também e perpetuaram de outros moldes. Aí, de quem que o Eliphas Levi então bebeu? Ah, ele tinha os amigos dele que eram rabinos, ele tinha acesso ao Zohar, tanto que tem um livro do Eliphas Levi que se chama As Origens da Kabbalah, que ele pega um pedaço do Zohar e ele traduz, é o que ele acha que explica essa ideia. Ele tem um outro livro que talvez vocês não encontrem mais, que é Curso de Filosofia Oculta, que são cartas que o Eliphas Levi trocava com o barão, esqueci o nome do barão agora, mas não veio o caso, era o discípulo dele, e ele ensinava sobre as letras hebraicas, a relação com os arcanos e tal, nas cartas, né? E era bem mais informal, assim, então uma leitura mais de diálogo, assim, entre ele e esse barão, que aí você vai vendo, opa, então esse cara aqui, o Eliphas Levi, ele pegava do Sefer Yetzirah, do Zohar, do Bahir, então ele, na verdade, ele estudou os métodos tradicionais da Kabbalah e adaptou para uma ideia mágica europeia. Então, toda a tradição esotérica que a gente tem dessa literatura, ela vai ser quase que uma adaptação dessa ideia, vamos dizer, oculta da própria Kabbalah, que na época dele, cara, era dificílimo ter acesso. Isso aí era, tipo, sabe, o grau oculto da maçonaria, era esse cara que tinha acesso. Sabe? Então é uma coisa assim muito profunda e que com nesse momento da humanidade acabou indo para caminhos um pouco divergentes, né? A gente vai ter John Dee, que é um grande estudioso também dessas ciências angelicais e tudo mais. Então tem vários caminhos que levam ao mesmo fim. Mas é como espelhos, é um jogo de espelhos, né? O esoterismo em si, as ciências iniciáticas, essa verdade que a gente estava falando, ela é como um grande espelho que reflete vários ângulos da mesma luz, que é essa luz que a gente está falando aqui.